Olá a todos, meu nome é Lucas Sobral, eu sou advogado e atual presidente da Comissão de Cannabis Medicinal e Cânhamo Industrial da OAB de Alagoas, e esse é o podcast Plantando o Conhecimento. Hoje estamos com ele, Dr. Jimmy Ramos, psiquiatra, e que vem atuando com a cannabis medicinal em sua clínica. Dr. Jimmy, muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo, ter aqui um profissional da saúde que já tem uma experiência muito grande e que vai poder compartilhar essa prática clínica, essa visão do mundo da cannabis medicinal com os nossos ouvintes. Obrigado pela visita e a fala é sua. Obrigado, Lucas. Eu que agradeço. É uma alegria estar aqui compartilhando experiência e conversando de um tema tão relevante, tão importante que tanto nos desperta afeto, né? Que é a cannabis medicinal e os potenciais relacionados ao tratamento, à melhoria da qualidade de vida. Somos mensageiros de boas novas e isso é muito bom. Me fala um pouquinho como que a cannabis medicinal ela entra no seu consultório. Como que você descobriu esse tratamento? Qual que foi a sua primeira visão? Como que era a sua psiquiatria? Para que a gente entenda um pouquinho dessa cronologia da cannabis a nível clínica do Dr. Jimmy. Sim. A cannabis medicinal ela vai entrar na minha vida há um pouco mais de 2 anos. Comecei prescrevendo para quadros mais difíceis, que a gente chama de quadros refratários. Uma dor crônica refratária, onde a paciente já tinha feito vários tratamentos, várias abordagens e não tinha alcançado o objetivo de ficar sem dor. E aí lançamos mão desse recurso que naquele momento era como se fosse a derradeira porta. Prescrevendo para essa paciente, para outros pacientes, eu comecei a observar que esses pacientes tinham uma melhora mais significativa do que os outros. Além do alvo que a gente estava com o objetivo de tratar, por exemplo, essa paciente com dor crônica, também teve uma melhora da cognição, uma diminuição da ansiedade, uma melhora na qualidade do sono, o que no todo trouxe uma perspectiva de mais bem-estar para a paciente e por mais que não tenha sanado 100% da sua dor, conseguiu trazer ela mais qualidade de vida, o que fez com que conviver com a dor fosse uma coisa mais tolerável e com uma perspectiva de maior bem-estar. Então, a cannabis ela vai entrar para mim como um recurso terapêutico, que inicialmente tinha casos mais restritos e com o tempo eu fui observando que a melhora era tão significativa que por que não lançar mão em outros pacientes em que talvez o hábito comum fosse a derradeira porta. E hoje eu considero ela como uma perspectiva até inicial, por ser uma medicação natural, né? um extrato de planta, uma medicação que tem uma ação efetiva, tem uma menor perspectiva de efeitos colaterais. A gente consegue melhorar desde a parte de qualidade do sono, diminuição da ansiedade, melhora da cognição, do raciocínio, memória, melhora da atenção. Então, dentro da psiquiatria, ela tem tantos benefícios que ela acaba sendo um recurso muito útil, né? E eu utilizo, hoje estou numa fase em que eu tenho compartilhado, né, minhas experiências com os meus colegas, acompanhando inclusive pacientes com eles, pacientes de colegas meus que ainda não têm uma experiência, né, um manejo com a cannabis medicinal. E isso está sendo muito bom, porque é um momento de transformação. A gente tem uma população extremamente doente, as doenças neurodegenerativas têm uma prevalência muito grande, o número de pessoas que sofrem com algum transtorno mental e que pela própria assistência que obteve, né, tem uma quantidade grande de medicamentos, principalmente a gente fala de medicamentos como os benzodiazepínicos, que são medicamentos que causam dependência e que são muito prescritos e muito utilizados no Brasil. A gente consegue fazer uma substituição progressiva com medicamentos à base de CBD, com a cannabis medicinal e de uma forma tranquila. Me tira então uma dúvida, Jimmy. Hoje, no seu consultório, existem quais patologias, para que o ouvinte entenda, tem aquela identificação, né? Quais são as doenças, vamos falar aqui na linguagem de fato coloquial, quais são as doenças que hoje você vê no seu consultório que mais são recorrentes
para o uso da cannabis medicinal? A maior procura nos nossos consultórios, de um modo geral, na psiquiatria, são os transtornos de ansiedade. Transtorno de ansiedade como o transtorno de pânico, a agorafobia, que é o medo de sentir medo, o medo de passar mal em um lugar aberto, não ter ninguém para poder oferecer um socorro, e isso já gera uma perspectiva de evitação, as próprias fobias. Então, toda a ansiedade, ela gera uma perspectiva de evitação. Então, a pessoa vai diminuindo o seu repertório. Se antes ela gostava de fazer passeios no shopping, ela passa a evitar passeios no shopping. E também trazendo prejuízos no trabalho, em coisas que ela elabora. A ansiedade, quando não tratada, ela é provável que ela evolua para depressão. Imagina que é uma vida que vai ficando cada vez mais restrita nas suas atividades, nas coisas que lhe trazem bem-estar. Na depressão também é um recurso muito útil a cannabis medicinal, que a gente faz uma conjugação entre antidepressivos, né, o que é preconizado, junto com o canabidiol, o CBD. E quando a gente fala da cannabis medicinal, a gente está falando principalmente do CBD, que é a molécula que a gente mais utiliza, isso dentro de extratos, né, preparados de extratos, que contém outros componentes da planta, como os terpenos, os flavonoides. Mas também temos o THC, que é um recurso muito útil, principalmente naquele paciente que não está respondendo a nível satisfatório somente com o CBD. A gente faz uma avaliação, vê essa indicação e, havendo, a gente prescreve. E aí a gente consegue ter uma resposta ainda melhor. Então, imagina que é aquele paciente que tem um quadro depressivo, a vida já está sem sentido, sem prazer, já não vê mais prazer nas coisas que ele gostava antes de fazer, sem energia, onde o pensamento triste ele permeia a maior parte do tempo. Um paciente que já fez tratamento com outros medicamentos, quando a gente prescreve a cannabis medicinal, é notável, assim, tanto pela nossa observação clínica, né, como está o funcionamento do paciente, como está a sua vida, como os próprios relatos. A gente que trabalha com esse segmento tem essa alegria de acompanhar, principalmente no segundo encontro, né, após a prescrição, ver uma série de coisas que melhorou na vida do indivíduo e que como a vida está seguindo de uma forma mais harmoniosa, como está conseguindo mais executar as atividades do dia a dia, colocar mais em prática seus objetivos. Então, transtornos de ansiedade, transtornos de humor, como o transtorno depressivo, o transtorno do espectro autista. E nesse segmento é interessante como melhora a socialização. A socialização é um aspecto que eu observo de uma forma geral nos tratamentos com cannabis medicinal. É comum nos transtornos de humor a pessoa diminuir o aspecto de socialização. Então, o deprimido ele tende a se isolar. O ansioso tende a evitar situações. O transtorno do espectro autista tem uma dificuldade de socialização. Então, nos mais variados grupos, né, de transtornos específicos, a gente observa essa melhora. Então, a pessoa se sente mais à vontade de compartilhar sobre a sua vida, como se o ato de conversar se tornasse algo mais prazeroso. E historicamente ele é utilizado dessa maneira, seja pelo uso adulto ou uso medicinal, que eu considero que todo uso adulto ele parte também de um uso medicinal, só que é um uso medicinal sem um controle. A diferença no aspecto medicinal é que a gente sabe exatamente o que é que a pessoa está consumindo em termos de quantidade e qual quantidade vai ter no seu sangue às 10 da manhã, às 11 da manhã, às 3 da tarde. Então a gente consegue fazer um cálculo para ver qual a quantidade de CBD que vai estar permeando o seu dia. E assim a gente evita, diferente quando se faz o uso pela combustão, que é o aspecto de fazer picos e vales, que é a subida intensa devido à quantidade grande de fitocannabinoides e a queda depois a interrupção. Na psiquiatria essas oscilações não são boas, porque a gente busca sempre uma estabilidade. Então aquilo que conseguir trazer para a pessoa mais uma perspectiva de equilíbrio ao longo do tempo, com o menor nível de oscilações possíveis, consegue trazer mais um aspecto de bem-estar, de segurança de si, do eu e das suas funções, como também realizar mais coisas dentro do objetivo da pessoa. Se você está bem de manhã e você sabe que você vai estar bem meio-dia e também você vai estar bem à tarde, você tem mais segurança para fazer o planejamento do seu dia e assim executar as coisas que você tem como um objetivo. E partindo dessa premissa
de que com a cannabis medicinal você consegue ter um bom controle de quando você vai estar bem. Quando a gente consegue comparar o CBD, a cannabis medicinal, ou até mesmo o THC, depois eu quero até que você fale se o THC de fato ele tem propriedades medicinais ou não, do ponto de vista da ótica médica. Quando a gente compara, então, a cannabis medicinal com benzodiazepínicos ou outros remédios psicossociais, existe uma diferença nisso na área de atuação? Por exemplo, um remédio convencional, um fármaco convencional, ele consegue ter essa janela terapêutica, vamos assim dizer, que o CBD ou o THC também tem? Uhum. A gente pode fazer uma comparação prática dos fitocannabinoides, CBD e THC, com o Rivotril, né, que é uma das medicações mais utilizadas pelos brasileiros. O Rivotril ele é um benzodiazepínico, ele é uma medicação que vai agir nos nossos receptores GABA. Então a gente fala que ele é um receptor GABAérgico, é um mecanismo inibitório. Então ele pode ser utilizado, o Rivotril, nos mais variados tipos de transtornos, desde transtorno de ansiedade, depressão, pânico, esquizofrenia, transtorno bipolar. O que é que ele faz? Ele inativa aquela pessoa. Então, se está num desequilíbrio químico, o cérebro do indivíduo está surgindo sintomas como sintomas psicóticos, alucinações, delírios, sintomas físicos, taquicardia, tremores, o Rivotril vai agir nesses receptores e vai inativar essas reações. Só que o problema é que, ao mesmo tempo que ela inativa um sintoma, também inativa o sujeito. Então, aspectos volitivos vão diminuir. O que seria volitivo? As vontades, os desejos. A pessoa fica apática, então. Apática, exatamente. Então, a cannabis ela tem menos efeitos colaterais do que o Rivotril, por exemplo. Perfeitamente. Você poderia listar, Jimmy, quais são, hoje dentro da psiquiatria, fazendo esse mapeamento, né, de transtorno de ansiedade, de crise do pânico, depressão, acredito que insônia também. Sim. Eu recentemente vi um levantamento da Organização Mundial de Saúde que fala que mais de 60% dos brasileiros têm insônia. Então, dentro dessas patologias citadas, quais são os medicamentos que mais são utilizados na psiquiatria e qual a comparação deles com a cannabis medicinal? Uhum. Nesses grupos de transtornos, a gente pode falar dos antidepressivos, né, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, tipo escitalopram, paroxetina, fluoxetina, sertralina, que são os medicamentos mais utilizados, e esses são os mais saudáveis, os mais indicados. Só que esses medicamentos, eles têm uma ação de tratar, de fato, o problema, só que leva um tempo para fazer efeito. Então, comumente, o tempo é o quê? 2 semanas, 3 semanas a um mês. Comumente, quando a pessoa está sofrendo algum agravo à sua saúde mental, ela busca um alívio que seja naquele momento, né? Um alívio imediato, até porque o sofrimento ele promove um desgaste muito grande do organismo. Temos outras medicações, tipo os benzodiazepínicos, como o Rivotril, que é o clonazepam, diazepam, os indutores do sono, tipo o Zolpidem, entre outros medicamentos, que têm uma ação, só que são ações muito específicas. A gente observa, por exemplo, na cannabis medicinal, no CBD, que consegue trazer uma resposta de uma melhor qualidade do sono, um sono mais reparador, um sono em que a pessoa sonha e que consegue ter um aprofundamento mais significativo desses estados do sono, chegar num sono REM, que é um sono da pessoa tem rápidos movimentos oculares e também tem os sonhos. Outras medicações conseguem de uma forma muito pontual aquilo que seria esse objetivo, mas não tem essa melhora como um todo. E ao mesmo tempo, assim, os medicamentos eles foram sendo projetados para ser usados durante um tempo específico. Por exemplo, os indutores do sono para serem usados até o máximo de 3 meses. Só que a pessoa começa, resolve aquele ponto da insônia e aí permanece tomando a medicação por mais tempo. E por conta de não conseguir ficar com um sono reparador sem o remédio.
Existem outros fatores na vida, às vezes a vida não está fluindo tão bem, problemas de saúde, outros agravos da saúde, problemas no trabalho, e acaba que aquela medicação se torna um item necessário naquela condução daquela pessoa. Então causa uma dependência química, é isso? Exatamente. E a cannabis medicinal? Porque eu acredito que isso, na verdade, é uma dúvida de muitas pessoas. A cannabis medicinal, o CBD, e aí eu estendo a pergunta também, o THC, que é a substância da cannabis que de fato tem os efeitos psicoativos, eles causam dependência química? O que a gente tem baseado nos estudos é que o CBD não promove dependência química. Então, para ter dependência, a pessoa precisa ter 2 sintomas, que é a tolerância e a abstinência. A tolerância é precisar de uma quantidade maior daquele mesmo composto, daquele mesmo medicamento, para promover o mesmo efeito. Então, a pessoa tem que ir aumentando a dose para ter a mesma resposta. E a abstinência são sintomas, né, psíquicos e físicos com a retirada do medicamento. Com o CBD, não. Então, a gente tem pacientes que fazem o uso do CBD e, por motivo ou outro, viajou, deixou em casa, às vezes passam dias, né, alguns dias sem tomar a medicação. Não tem efeitos, né? O que vai acontecer é que se o medicamento estava agindo ali para restaurar a sua qualidade do sono, é provável que você tenha uma qualidade de sono menor mediante o seu problema de base, que é a insônia. Já com o THC, o uso precisa ser mais controlado, né? Porque essa retirada pode ter um sintoma mais desconfortável. Mas mesmo assim não chega perto dos sintomas e do desconforto da interrupção abrupta dos medicamentos que a gente chama alopáticos. Então, uma pessoa que toma Zolpidem diariamente, se ela passar um dia sem tomar Zolpidem, vai ser difícil para ela. Aquela noite provavelmente ela não vai dormir e vai passar o dia com um humor mais irritado, com mais desconforto. Dentro de todos os recursos que a gente tem para tratar esses transtornos mentais e trazer mais qualidade de vida, sem dúvida alguma, os componentes de cannabis eles são mais saudáveis, mais seguros, mais bem tolerados, né? A gente tem uma tranquilidade, eu como prescritor, eu percebo como, por exemplo, é mais simples o pós do paciente que eu prescrevo e que inicia um tratamento. Eu percebo isso pela diminuição da demanda. Às vezes a pessoa vai lhe demandar enquanto ela não estiver bem. Mas ela estando bem, estando em equilíbrio, provavelmente ela vai lhe demandar menos como profissional, em termos de mandar alguma mensagem, de ter alguma solicitação. E a partir do momento que eu caminhei nessa direção, né, eu levei minha carreira nesse caminho, eu percebi que ficou bem menos demandante, né? Consigo, com menos consultas, estabilizar o paciente a ponto de ele ter um bem-estar e conseguir fluir, conseguir efetivar aquilo que ele precisa. Consigo dar mais altas, a gente consegue ter... tem várias pessoas que eu já atendi, que eu sei que continuam tomando e que estão fazendo o tratamento, às vezes por acompanhar nas redes sociais ou por mandar algum paciente para mim, porque teve muita gente que quando começou eu prescrevi e depois cessaram os sintomas. É tudo que a gente quer, né? Porque esses sintomas eles tiram o brilho da vida. A vida é para ser boa, a vida é para ser saborosa, é para a gente conseguir desenvolver nossas potencialidades. E esses agravos à saúde mental eles vão minando isso, a ponto da pessoa vai ficando cada vez com menos iniciativa, com menos projetos. Então é um recurso muito eficiente, muito bem tolerado, que estamos nesse momento, né? E quanto ao THC, que eu acredito que seja também a dúvida de muitos, até porque a nível de regulamentação, as farmácias brasileiras elas estão autorizadas a vender produtos com CBD, através da resolução da diretoria colegiada da Anvisa 327, que tem ali mais de 30 produtos hoje disponíveis em farmácias. Entretanto, essa diretoria ela não permite a venda de produtos com alta concentração de THC, muito embora os pacientes eles consigam comprar produtos importados mediante uma autorização de importação com um receituário médico por meio da RDC 660. Então a gente consegue no mercado internacional importar produtos aí com a concentração de THC maior ou até mesmo comprar em associações que também fornecem produtos com uma quantidade de THC maior.
O THC, de fato, ele tem propriedades medicinais? Quais são e para que doenças, se de fato existirem? Uhum. O THC ele tem propriedades medicinais, são propriedades fantásticas. Para a gente que está ali no dia a dia observando a resposta do paciente, a gente vê que faz total diferença. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa que tem depressão e que encontra-se em um estado de anedonia. A anedonia é a perda do prazer das atividades que antes a pessoa gostava de fazer. Então, existem pessoas que, diante do seu processo depressivo, elas não veem mais prazer na vida. Não veem prazer, por exemplo, em comer um bolo, prazer em dar um passeio na praia. Coisas que antes eram coisas muito satisfatórias. Em algumas situações é difícil a gente reverter isso com o paciente. Apesar de passar medicamento antidepressivo, nem sempre ele consegue ter essa resposta de vir esse gosto. Com a prescrição do THC nesses casos, a gente observa que vai voltando um prazer de ouvir música, um prazer de conversar, um prazer da leitura, um prazer de assistir filme, de executar suas funções. Então, é um recurso muito útil que não deve ser desperdiçado. Imagina que se uma pessoa tivesse acesso, ele vai ter uma qualidade de vida, e se não tiver, ele vai perder uma oportunidade. Então, dentro do processo que houve, até na demonização da planta, né, creio eu, em alguns aspectos, até por desconhecimento das pessoas naquele tempo histórico, imagino que não imaginavam que seria bom para tantos problemas diferentes, né? Dentro desse processo de demonização, o THC passou a ser o principal vilão, principalmente por estudos mais antigos trazer relação com o surgimento de esquizofrenia e transtornos relacionados à psicose. O que a gente observa nos países onde essa liberação já está mais avançada e temos mais pessoas tendo acesso a esse tipo de tratamento, é que o número de pessoas com psicose não aumentou. Esse é um número em torno de 1% mundial. Então, muita coisa vai sendo revista agora. A gente está produzindo muita ciência também. Tem muitos estudos sendo feitos mediante ao número maior de pessoas fazendo uso dessa medicação. Então, eu considero um recurso muito útil para quem tem assim, algum medo ou algum desconhecimento. Eu aconselho conversar com um profissional que tenha mais experiência para até ver para cada caso, né, o que é que é indicado. E dentro dessa perspectiva, Dr. Jimmy, recentemente a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, abriu uma consulta pública para ver a possibilidade de se inserir as flores de cannabis, ou seja, que a gente não está mais nem falando só do óleo, daquilo que vai pelo meio digestivo, né? Pelo meio oral, mas sim inalatório. A Anvisa abriu uma consulta pública para colocar não só cannabis, tem também outras plantas, até como aquele anis estrelado, dentro da farmacopeia brasileira. E aí fica aquele entrave de perspectivas. A cannabis, de forma inalada, ela tem propriedades terapêuticas ou não? Sim, ela também por via inalatória, ela tem essas propriedades, alcança, e tem problemas, algumas patologias, alguns quadros refratários, como mioclonias, enfim, que não tem talvez uma resposta tão boa com via oral, com os olhos. Então, existem alguns patologias, alguns quadros clínicos específicos que vão se beneficiar mais do uso inalatório, né, através de um vaporizador. Ali os fitocannabinoides eles são aquecidos, são elevados a alta temperatura e ganham propriedades específicas, né? A gente fala de uma planta que são muitos componentes, né? Só de fitocannabinoides, que são os principais que a gente nomeia, CBD, THC, CBN, THCV, são mais de 100 componentes nesse sentido. Então, muitos estudos estão sendo feitos mediante principalmente o foco, né, de estar nessa percepção dos benefícios que trazem. Então, dentro dessa perspectiva, sim, tem situações onde há indicação e eu vejo um cenário promissor nesse sentido. Num paciente que, por exemplo, tá tendo, naquele instante, aí é muito na área da psiquiatria, um ataque de pânico. Uhum. Claro,
aqui não vamos discutir a questão física, se aquele paciente ele pode ou não receber a via inalatória. Mas para um paciente normal que só tem de fato as questões que não é só, mas que são as questões ali psicossociais. Se ele está tendo uma crise de ansiedade, a via inalatória ela pode ter uma resposta terapêutica mais rápida e eficiente do que uma via oral? Sim. Uma percepção nessa perspectiva é até pelo tempo de ação e a rapidez que a via inalatória ela tem, é algo ilustrativo e pedagógico para a mente do paciente. Porque quando a pessoa está tendo um ataque de pânico, ela acha que vai ter uma parada cardíaca, que vai morrer ou que vai enlouquecer. Se você tem um recurso que tem uma possibilidade de trazer uma resposta imediata e cessar aquele sintoma, toda aquela descarga de adrenalina, todo aquele organismo que está preparado ali para o pior, é mais simples para a pessoa compreender que aquilo dali não é algo real, porque é algo que seu sistema nervoso simpático está hiperativado. Tem essa perspectiva pedagógica, né, no uso inalatório, e reforço a questão de alguns problemas que a gente não consegue alcançar os 100% ou tem uma melhora parcial, somente uma melhora parcial com o uso dos óleos, né, a via oral. Dando um exemplo, por exemplo, uma pessoa que tem um quadro de mal de Parkinson e que está fazendo o uso do óleo, mas ainda tem muita contratura, a dificuldade em relação da elasticidade da musculatura, em relação aos tremores. Então são situações que podem ser muito úteis, principalmente quando a gente não está alcançando o objetivo somente pela via oral. Agora, numa pesquisa mais social, vamos falar assim, hoje, do ponto de vista pacientes e médicos, existe uma aceitação muito maior? Por exemplo, como que foi quando você começou a prescrever a cannabis e como é hoje? Existe alguma diferença? Ainda há resistência? Existem pacientes que vêm como droga? Existem profissionais que vêm como droga? Como que está esse cenário hoje na clínica médica? Eu percebo que tem avançado, né, nesse período em que eu trabalho com a cannabis medicinal até hoje. De alguma forma, o que é mais dinâmico é o movimento dos pacientes, né? Através da própria informação, é um tema que cada vez é mais pauta na mídia e a gente também coopera nesse sentido, produzindo conteúdo e levando informação que seja útil. Então, os pacientes, quem tem um problema quer resolver. E aí vai em busca daquilo que traga alguma resposta. Dentro desse contexto, tem colegas que já estão também estudando essa área, né, do saber e estão prescrevendo. Outros preferem caminhar para um profissional que tenha mais experiência. O que todos são bons nessa perspectiva, o que o importante é que o paciente tenha acesso. E conforme o paciente vai tendo acesso e vai apresentando de fato essas melhoras, os profissionais que estão no entorno também vão conhecendo. Seja o profissional prescritor, ou o profissional de fonoaudiologia, de fisioterapia, quem está ali em torno daquele paciente vai percebendo essa mudança. Então isso está acontecendo, é uma coisa que não digamos assim, de uma vez só, mas é aos poucos e individualmente, né? Então cada pessoa em si tem uma conceitualização da cannabis e de suas propriedades terapêuticas, mediante tudo que ouviu durante a vida, tudo que assimilou, seus próprios pensamentos, os pensamentos dos seus pares. Mas conforme essas informações vão chegando, e que eu avalio que é o principal, é a melhora dos pacientes. Acho que com a fala de alguém, de um paciente que encontrou ali uma solução para o seu problema, isso é uma coisa que não tem dúvida, né? Então, mediante esse aumento, o mercado medicinal ele dobra a cada ano no Brasil. Então, cada ano tem um número bem maior, o dobro de pessoas fazendo uso e tendo acesso a esse tipo de tratamento. Conforme isso vai acontecendo, as pessoas que estão ali no entorno vão observando mais, se tinha alguma posição contrária ou se tinha algum preconceito, vai modulando isso mediante essa nova percepção. Eu tenho visto muito isso no consultório, né? Inclusive pessoas que trabalham com a parte da própria criação das leis, ou pessoas que estavam envoltas no processo, mas estavam na orla, na periferia desse processo, até
se submeter ao tratamento, ou alguém da sua família, e assim, cair essa percepção, né? Ter essa percepção que, nossa, é real, isso realmente funciona, isso traz uma qualidade de vida e um bem-estar diferente daquilo que a gente tinha anteriormente. E hoje, dentro da clínica, já que a gente já tem, graças a Deus, uma aceitação melhor, quais são os desafios, quais são os entraves que você enxerga dentro da medicina canábica? Preconceito eu acredito que já tá saindo, mas o acesso desses pacientes, como que está sendo? São remédios que são... Você pode prescrever, por exemplo, numa clínica popular e vai haver a compra, ou fica algo mais ainda elitista? Eu diria que essa perspectiva do valor já melhorou bastante, no sentido de hoje a gente conseguir ter bem mais acesso do que alguns anos atrás. Mas ela ainda pode ser um entrave hoje. Não é todo... A média da população brasileira provavelmente hoje não tem acesso. Eu falo que você conseguir custear um tratamento que, em média, no mínimo, em torno de R$300 por mês. Então, isso já faz um corte, né, na população. A gente tendo uma perspectiva de um acesso mais facilitado, com certeza os tratamentos vão avançar, né? Ainda acontecem situações em que eu possa prescrever e aquela pessoa não tenha como comprar naquele momento e postergar o seu tratamento, né, iniciar o tratamento. E às vezes até essa perspectiva do valor pode distanciar alguém que esteja contemplando essa possibilidade. É importante frisar que as coisas têm melhorado, mas ainda é um empecilho para muitas pessoas para realmente conseguir alcançar essa perspectiva de estar bem com esse tratamento da cannabis medicinal. Então, nessa perspectiva que tem muitas pessoas que ou não iniciam o tratamento com a cannabis medicinal, ou até mesmo interrompem porque não têm condições de continuar. Quando a gente compara com outros tipos de tratamento, com os alopáticos convencionais, a cannabis ela é mais cara, ela é mais barata? Como que funciona isso na psiquiatria? O preço também é um fator determinante para aquele paciente, porque, claro, a gente não tem como prescrever um tratamento X se a renda daquele paciente ali vai ali no meio X, um terço do X. Como é que funciona isso? Existe uma economia interessante quando a gente fala de tratamentos e medicamentos, porque quando a gente fala do tratamento com a cannabis, o que eu observo na minha clínica, no consultório, no dia a dia, é que a gente consegue diminuir outros medicamentos. E nisso se torna mais barato. Então, inicialmente ele pode ser mais caro, porque você vai agregar algo. Então, se a pessoa já tem um tratamento que está saindo para ela a R$300 por mês, eu vou prescrever um que vai sair mais a 300. Então, isso vai se tornar mais caro. Mas se a gente consegue diminuir os outros medicamentos a tal ponto de que, por exemplo, existem situações de pacientes que eu acompanhei que a gente conseguiu retirar totalmente a medicação anterior. E representando aqui esses outros R$300. Então, a gente consegue fazer uma substituição. E não é só uma substituição de preço, mas é uma substituição de um medicamento que realmente melhora o humor e melhora a cognição. Então a pessoa se torna mais produtiva. O ser humano, enquanto ele não está bem, a energia é canalizada para estar bem. Você está com uma dor de cabeça, a sua energia vai ficar canalizada para resolver essa dor de cabeça. Ou então, se você não pode resolver agora, você gerenciá-la, né? Lidar com ela. A partir do momento que a gente sana isso, o potencial que você tem de realizar coisas e criatividade e desenvolver projetos fica bem maior. Então, a doença ela é isso, né? Ela corrompe a nossa vontade, nosso projeto, nossos desejos, nossos sonhos. À medida que a gente trata isso, a gente consegue ter um potencial até de, por exemplo, se a pessoa, dando um exemplo de um profissional liberal, ele estando bem, ele vai conseguir ter um orçamento melhor. E é nisso que a gente trabalha também, essa psicoeducação e trazer essa informação, porque isso ajuda, né? Num contexto brasileiro de muitas vezes escassez financeira, as pessoas vão ter que fazer escolhas, né, relacionadas às suas possibilidades. Mas saber que o que aguarda elas é isso já ajuda. Então, o nosso papel é munir, né, o paciente de todas as informações possíveis
para que ele possa decidir, a decisão é dele, né? Ele possa decidir qual é o melhor caminho. E diante disso, e tendo essas viabilizações. Só uma última pergunta, Dr. Jimmy. Já existe hoje no Brasil a possibilidade do paciente que não tem condições econômicas de comprar um medicamento à base de cannabis, ou até mesmo às vezes por desconhecimento, não entrar também numa ação contra o Sistema Único de Saúde para custear o seu tratamento, opta por fazer ali um cultivo de cannabis caseiro para fins medicinais e daquela planta que ele mesmo cultiva extrair as propriedades através de um óleo. Esse processo de cultivo caseiro, ele também tem propriedades medicinais, ele tem a eficiência que um óleo comprado em farmácia também teria? Uhum. Acredito que isso foi um recurso muito utilizado, né, assim, por conta até da não disponibilidade, né, do que a gente tem hoje nas farmácias, dos importados, das associações. A questão do que é feito em casa, a gente só não tem um controle em termos de dosagem, né? Você pode produzir um óleo que vai ser bem mais forte, digamos assim, e um outro que seja bem mais suave na sua próxima produção. Mas acredito que, tendo em vista a realidade do Brasil, né, e as necessidades, é o que tem resolvido o problema de muita gente. Eu também visualizo, por exemplo, vamos pensar num paciente oncológico em cuidados paliativos. O quão interessante pode ter essa experiência para ele, né, dessa perspectiva de finitude da vida, cultivar, produzir seu próprio medicamento, estar conectado com o ciclo da planta, né? Então, acredito que isso traz também perspectivas, impressões que são importantes da gente absorver sobre o próprio ciclo da vida, que às vezes a vida industrializada ou a vida mais moderna a gente se distancia, né, desse nascer e dessa finitude. Então, tá cultivando, eu visualizo que tem muitas possibilidades em reforçar essa perspectiva de qualidade de saúde mental. Eu já vi alguns estudos que comprovam que o ato de jardinagem, e aqui estende-se para as plantas em geral, faz bem para a saúde mental, né? Você está ali, eu mesmo eu fico brincando que eu sou pai de planta. Eu tenho cacto, eu tenho aquela Comigo Ninguém Pode, eu tenho muita planta na minha casa. E toda manhã eu tenho o meu ritual. Eu acordo, vou na varanda, falo com minhas plantinhas, rego, quando precisa poda. E eu sinto que aquilo me traz um bem-estar. Uhum. Então, existe de fato essa evidência científica, e eu acredito que o ato de você cultivar a cannabis, ela também pode ter esse retorno, que não é só do óleo que você extrai, correto? É Sim. também do ato de você estar ali comprometido. E às vezes o que falta dentro da vida de um paciente ansioso ou com, enfim, alguma disfunção psicossocial é o comprometimento de algo, e que aí nesse caso pode até trazer para si um benefício de fato médico, né, quando você extrai os óleos. Sim. Lavoisier dizia que todo mundo devia ter um jardim, e avaliava que o jardim seria um bom parâmetro para ver a saúde mental de uma pessoa. De fato, se você tem uma pessoa que tem plantas, a gente observando as plantas, a gente pode ter uma impressão de como está a saúde mental dela, né? Se ela está bem ou se ela não está. Um parâmetro para uma pessoa que entra no processo depressivo, é mais provável que vá se desligando disso, que vá deixando. Então, é também um bom parâmetro para as pessoas do entorno. Que existe, por exemplo, a depressão sorridente, né, em que a pessoa está com um quadro depressivo, mas ela não aparenta para as pessoas que estão na sua volta. E a gente tem sabe desses casos quando a gente observa pessoas que cometem suicídio e aparentemente não tinham uma verbalização junto à sua família. Então, ter plantas é um bom parâmetro para a gente avaliar como é que está a nossa saúde mental e a saúde mental das pessoas do nosso entorno, a partir do cuidado das plantas. Que as plantas, elas têm um ritmo, né? Têm uma necessidade, e quando a gente fala da planta, da cannabis em si, ela tem todas essas plantas medicinais, né? Tem cuidados bem específicos que é necessário de se ter para que você consiga ter aquele produto na melhor qualidade possível. Maravilha. Jimmy, para a gente então caminhar para a finalização do podcast, qual que é a sua perspectiva a nível de futuro para a cannabis medicinal aqui no Brasil?
O que é que você enxerga no futuro próximo e no futuro um pouco mais longo? Eu visualizo assim que a perspectiva, principalmente a perspectiva medicinal, que é a que eu estou mais envolvido, vai crescer cada vez mais. Não tem mais volta. Não, é uma coisa assim que quem tem esse contato, esse conhecimento, tem uma transformação na sua vida mediante uma melhor qualidade da a sua saúde mental, diminuição da ansiedade, estar mais presente no momento presente, melhora da concentração, diminuição, melhora da qualidade do sono. Então isso vai só crescer. Né? O nosso papel é o papel de estar trazendo informação, de estar trazendo essa experiência, contribuindo de alguma forma para a decisão de outras pessoas que estão observando e olhando assim, nossa, eu tenho um problema crônico de insônia, será que seria bom para mim? Ou então, a minha mãe tem Alzheimer, será que isso seria bom para ela? Então, está compartilhando essas experiências e está o dia todo na clínica, né, vendo esse momento de transformação do indivíduo com acesso a esse tratamento. Está compartilhando para que mais pessoas possam também cogitar essa possibilidade e buscar um profissional que trabalhe e ver na sua própria pele, né, na sua própria realidade, os benefícios que a cannabis medicinal pode trazer na sua vida. Maravilha, Jim. Muito obrigado pela participação, por abrilhantar aqui esse podcast e trazer tantas informações preciosíssimas. Foi um prazer estar aqui com você. E para vocês que acompanharam até agora também, muito obrigado pela audiência. A gente fica por aqui e até a próxima.